Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos começar a conversar sobre um assunto muito importante que é a manipulação de arquivos. Então nessas próximas videoaulas, nós vamos ter uma introdução sobre a manipulação de arquivos, por que é importante manipular arquivos. Aí nós vamos falar sobre a classe File e nós vamos descobrir, nós vamos aprender como gravar e ler arquivos do tipo binário e como ler e gravar arquivos do tipo texto. Por fim, eu vou mostrar uma forma um pouco mais simplificada de acessar esses arquivos texto. Para essas videoaulas, esses trechos de videoaula, nós vamos usar como referência o livro Fundamentos de Programação de Computadores. Nós vamos usar o livro Java Como Programar, da 8ª edição. Estamos usando também alguns materiais disponibilizados na internet da empresa Kaelon, de um curso de Java e Orientação a Objetos, e alguns materiais desses dois links que estão descritos aqui abaixo. Até o momento aqui no curso, nós trabalhamos muito com variáveis dos diversos tipos de dados primitivos, trabalhamos com vetores, trabalhamos com matrizes. Essas opções são ótimas para a gente armazenar dados simples como um conjunto de dados do mesmo tipo, que são os vetores e as matrizes. Mas é fácil perceber que esses tipos de armazenamento de dados aprendidos até o momento, eles são voláteis, ou seja, a cada momento que a gente executa o programa, ou a cada momento que a gente reinicia o computador, todos aqueles dados que estavam armazenados em variáveis, vetores ou matrizes são perdidos. Isso acontece porque esses tipos de estrutura de dados que estávamos usando até o momento, eles são armazenados na memória RAM do computador. E muitos dos problemas que a gente trabalha, a gente precisa persistir esses dados em algum momento, Então a gente precisa depois de reacessar esses dados. Então é nesse momento que surge a necessidade de manipulação de arquivos. Existem outras formas, ainda melhores do que os arquivos, que são os bancos de dados. Mas os arquivos eles são usados para armazenamento de informação, vamos dizer assim, de menor periculosidade, Então, por exemplo, a gente poderia armazenar algum tipo de configuração do usuário nesses arquivos texto ou alguma informação que não necessite de tanta segurança, como, por exemplo, dados bancários ou senhas de usuários. A gente usa esse tipo de arquivo de forma geral para armazenar configurações ou informações que não têm tantos dados dos usuários, Eu trouxe aqui duas definições de arquivos. Então, um arquivo ele pode ser considerado como uma estrutura de dados armazenados em memória secundária. A memória secundária são, por exemplo, o HD do computador, o disco rígido, uma pendrive, um DVD, um CD, então tudo isso são dispositivos de armazenamento secundário. Bom, para Data, um arquivo é uma abstração utilizada para uniformizar a interação entre um ambiente de programação, que é o que um programa, e os seus dispositivos secundários. Mais um exemplo, o disco rígido. E o Java nos permite vários recursos para a gente conseguir acessar esses arquivos, independentemente do sistema operacional. Isso é muito interessante. Então, se você estiver usando um Windows, um Linux, um macOS, todos, a gente consegue manipular arquivos da mesma forma, sem ter um código específico para cada plataforma. A manipulação de arquivo geralmente se dá de duas formas. Ou a gente pode trabalhar com arquivos binários, ou a gente pode trabalhar com arquivos de texto. Então, arquivos binários, na verdade, a gente salva uma sequência de bytes
Um byte ele é composto geralmente de 8 bits, ou seja, 8 unidades que podem assumir os valores 0 ou 1. Então, por exemplo, se eu quisesse armazenar o valor 9 em um arquivo binário, na verdade seriam salvos, né, os números em bits, né, que representam esse número 9. Então, o número 9 em bits, eu coloquei como exemplo aqui. E se a gente abrir isso, né, um arquivo texto, um arquivo binário, né, e um editor de texto, por exemplo, ele não vai conseguir traduzir o valor 9. Né, a gente vai conseguir ver um punhado de bits. E esse tipo de conteúdo, né, em binário não traz grandes significados para a gente, ser humano. A outra forma de armazenar os dados, né, são os arquivos texto. Esse sim, né, a gente armazena e recupera dados como uma sequência de caracteres. Essa sequência de caracteres ela é dividida em linhas. Né? A gente tem um caractere invisível que a gente não consegue ver, em que ele representa um final de linha. Né? Na programação a gente pode chamar isso de /n, é uma das formas da gente considerar esse caractere especial. Em Java existe um pacote, né, uma pasta, um conjunto de classes que nos ajudam a manipular esses arquivos. Essa classe, esse pacote, né, eles chamam de Java I/O, né, Java de entrada, in e out. O O é do out, então a gente tem aqui o Java I/O. Nós vamos ver diversos exemplos de manipulação de arquivos e o que eu peço é que a gente não se preocupe em decorar os nomes. Né? São muitas classes, muitas opções de utilizar essas classes. Existem diversas formas da gente manipular um arquivo texto ou um arquivo binário. Né? O que a gente tem que entender é como essas classes se relacionam, como elas funcionam, né? E sempre que precisar a gente consulta, né, os exemplos, os manuais, né, os exemplos na internet, ou mesmo esse material, né, que eu estou disponibilizando aqui no curso. O importante é entender e saber usar essas classes. A questão de decorar ou se preocupar com os nomes, isso vai com os anos, né, com a experiência. Se você passa a trabalhar com arquivo texto todos os dias, evidentemente que com os dias, os meses, você vai passar, né, a ter isso de cor na mente. Mas se você não trabalha diariamente com a manipulação de arquivo, né, não se preocupe em decorar. Nesse curso a gente não tem muito ainda o conceito de pacotes. Né? Eu disse que o Java I/O é um pacote que o pessoal da Java disponibiliza para a gente. Né? E esse pacote ele é composto por diversas classes, né? E a gente ainda também nesse curso não tem ainda o conceito de classe nem de objeto, né? Mas nesse ponto, né, vamos abstrair, vamos entender que uma classe é como se fosse um mini programa, né, um arquivo com diversos algoritmos, né, que implementa um ou mais, né, trecho de código para a gente resolver um determinado problema. Bom, aqui nesse slide eu gostaria de mostrar algumas das classes que fazem parte desse pacote, né, do Java I/O. Eu coloquei aqui nesse slide 2 links, né, que vocês podem acessar para vocês verem com mais clareza essa imagem, né, e com mais detalhes também. O que a gente tem que entender aqui é que são muitas classes e que elas seguem uma hierarquia. Né? Então a gente tem uma árvore aqui hierárquica, onde a gente tem uma classe pai de todas as classes, que é a Object. E dessa classe, nós temos esse punhado de outras classes aqui no primeiro nível, né, de hierarquia aqui, que nos possibilitam manipular arquivos. Então, nós temos a classe File, por exemplo, que a gente consegue trabalhar diretamente com um arquivo lá no sistema operacional. A gente tem essa File Descriptor, né, que a gente consegue extrair diversas informações do arquivo, né, físico lá gravado no HD. Nós temos classes de input, né, para a gente conseguir gravar os arquivos. A gente tem classes de output, né, também para a gente manipular os arquivos. E temos um punhado, diversas dessas classes para a gente manipular. E a gente vai aprendendo e usando elas, né, à medida da necessidade aí no nosso dia a dia como programador. E quando a gente trabalha com arquivo, diversos eventos externos podem acontecer.
Por exemplo, você pode tentar acessar um arquivo em um local que ele não existe mais. Ou você pode estar acessando um arquivo que ele está sendo usado para o outro usuário, né? E esse arquivo pode estar bloqueado. Ou, por exemplo, você pode estar acessando um arquivo que você não tem permissão lá no sistema operacional, né? Isso são eventos externos, né? E que pode atrapalhar o funcionamento dos nossos sistemas. Por causa, né, desse contexto, o Java ele nos obriga a tratar erros, ou o que a gente chama de exceções. O tratamento de exceções é um assunto interessante e que ainda não foi abordado aqui nessas videoaulas. Então, para facilitar, nós vamos fazer o tratamento de erros da forma mais fácil que existe. E isso é feito da seguinte forma. Na sua classe principal, né, no seu método main, você vai digitar o seguinte código. Você vai dar um throws IO exceptions. IO exceptions. A partir do momento que você fez isso, nós vamos ter que importar isso aqui, né, do pacote do Java IO exceptions. Então, eu acabei de importar, né, esse tipo de erro aqui em cima. E acabei de digitar isso aqui. O que eu estou querendo dizer com esse trecho de código, essas duas palavras? É que, na verdade, eu não estou tratando um erro, né? Se levantar algum erro, né, desse tipo de I/O, de entrada e saída, né, de arquivos, eu não vou fazer a manipulação, não vou ter os devidos cuidados que eu deveria ter, né? Eu adotei essa estratégia porque o assunto aqui é arquivos e a gente ainda não discutiu sobre esse tratamento de exceções. Bom, uma outra simplificação que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vocês viram no slide que eu mostrei, no último slide, que existem diversas classes para manipular os arquivos. Então, a gente teria que importar essas diversas classes aqui, ó, em cima. Eu vou fazer uma simplificação que nem sempre é recomendada, mas para esse caso de simplificação eu adotei essa estratégia. Eu vou colocar aqui um asterisco aqui em cima, dizendo que eu estou importando todas as classes desse pacote. Isso não é muito recomendado porque às vezes você importa uma classe que você nunca vai usar. Então, talvez até o seu programa final possa ficar com um tamanho maior do que o desejado. Mas aqui, como são exemplos, estamos fazendo programas simples, creio que não vai acarretar em grandes problemas. Então, eu importei todas as classes do pacote Java.io, e eu estou informando aqui que qualquer erro levantado pela aplicação, nós vamos adotar o comportamento padrão, que é o de encerrar a aplicação. Eu poderia contornar um erro, mostrar uma mensagem de erro, mas nós ainda não aprendemos sobre esse tratamento de exceção. Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui os conceitos iniciais e a ideia do porquê usar arquivos. Eu vou encerrar essa videoaula aqui para ela não ficar muito longa e na próxima aula a gente começa a conversar sobre a classe File.